Olá a todos, professor Alexandre que vos fala, e hoje trabalharemos o tema Emergências Médicas em Odontologia para o módulo 3, Especialidades Odontológicas 2. Primeiro temos que entender o termo de socorro básico de emergência, que é caracterizada por intervenções iniciais e imediatas aplicadas fora do ambiente hospitalar a fim de garantir a vida do paciente e evitar o agravamento das lesões existentes. O que significa isto, então? São aquelas intervenções que, logo após a ocorrência, nós vamos tomar de imediato, né? E estas ocorrências vão acontecer fora do ambiente hospitalar. Então, serão atitudes que teremos para fazer a manutenção da vida do indivíduo que está sofrendo a ação, né? Tentando, de alguma forma, evitar o agravamento das lesões, ou mesmo tentar sanar o problema, ou seja, ser resolutivo na ação. A conduta e avaliação inicial se resume basicamente a quê? A uma observação do quadro geral, ou seja, as emergências no consultório odontológico deverão seguir uma sequência padronizada, e nós temos que ter esta noção dessa sequência padronizada de modo a tentar corrigir de imediato os problemas encontrados, ou então ter calma para solicitar ajuda, seja uma ajuda próxima ou uma ajuda à distância, como veremos à frente aí, acionando o SAMU ou bombeiro. O atendimento inicial ao paciente deve constituir uma avaliação primária rápida na recuperação das funções vitais, seguida do quê? De uma segunda avaliação mais detalhada. O importante, acima de tudo, é o quê? A verificação das vias aéreas superiores. O paciente está respirando? Existe um controle da circulação com o coração batendo? Existe um quadro hemorrágico, né? E se esse indivíduo ele está responsivo, o que seria isso? Se essas alterações não acometeram a parte neurológica do paciente, se ele está consciente ou não. A manutenção das vias aéreas deve ser basicamente no ambiente odontológico pela observação de algo que pode estar obstruindo a passagem de ar. Os exemplos clássicos, algodão, né, roletes de algodão no isolamento relativo, gaze, pedaço de osso ou de qualquer outro tipo de corpo estranho, como por exemplo uma lima de uso endodôntico, né, ou mesmo algum instrumental. Enfim, temos que ter a percepção de como primeiro momento, uma primeira atitude, observar a parte da via aérea superior, que inclui a cavidade bucal. E se reconhecer se há obstrução, fazendo a pergunta, como vai você? Você está bem? O que está acontecendo? Para ver se o paciente te dará algum sinal, né? Te dará algum sinal sobre a ocorrência propriamente dita. Ele pode indicar com a mão ou mesmo balbuciar alguma coisa, né? E sempre desobstruir virando o paciente, procurando elevar a mandíbula, caso essa via aérea superior esteja obstruída por algum corpo estranho, né? É importante a gente conhecer essas condutas. Em relação à respiração, né, verificar a ventilação, se realmente está ocorrendo a entrada de ar, se essa entrada de ar está sendo com esforço ou sem esforço, né, se possível verificar a frequência respiratória, a EFR, né, e o movimento do tórax, tá? Se realmente está tendo elevação do tórax, que significa que o paciente ainda está respirando. Então, são algumas atitudes que vocês já viram em primeiros socorros, que a gente começa agora a transferir para a área do consultório odontológico, ok? A circulação e o controle de hemorragia. Primeira regra, é raro um procedimento odontológico ele provocar um quadro hemorrágico. Isso vai acontecer quando tem algum desvio de artéria, algum desvio de retorno venoso, né, e que no momento de uma cirurgia é atingido, mas é uma condição bastante rara no consultório odontológico. Para vocês terem uma ideia, um homem de 70 quilos tem aproximadamente 5 litros, e é preciso perder mais de 20% desses 5 litros para caracterizar uma hemorragia verdadeira, né? Então, o diagnóstico ele tem que ser baseado no quê? Na ação, tá? Se for um acidente na rua, é uma situação. No consultório odontológico, por uma exodontia ou por algum outro procedimento, é uma situação rara. Mas devemos ter uma conduta, verificar o pulso do paciente,
ver se ele está pálido, se ele está tendo uma sudorese, que é o que? Suar frio, né? O que leva também a uma pele fria, ou seja, o paciente está tendo um choque hipovolêmico, ou seja, uma queda acentuada de sangue. E uma observação importante é sobre o sangramento pós-cirúrgico. Também é uma outra condição rara você ter um quadro verdadeiro de hemorragia, né, numa extração dentária, por exemplo. O que a gente tem que ver é se o paciente usa algum anticoagulante, por exemplo, Marivan, né, que é a varvarina sódica, se o paciente faz uso de alguma outra medicação que eventualmente possa dar problema. Hoje, como um protocolo aí, diria que mundial, nós não suspendemos anticoagulantes sem uma interlocução médica para avaliar estas condições, porque o dentista ele pode suspender o uso da medicação e o paciente tem um agravamento no problema dele cardiocirculatório. Então é sempre importante a gente avaliar, né, sempre que possível, em conjunto, estas ações diante de uso de um anticoagulante, ok? Em relação à avaliação neurológica, o objetivo é reconhecer se existe diminuição da oxigenação cerebral, né? E aí nós temos aí uma sigla chamada de AVDA, que significa alerta, resposta ao estímulo vocal, resposta ao estímulo doloroso, ou se o paciente está arreativo. Então é uma forma da gente o quê? Observar o paciente e saber que nível que ele está. E também pode ser utilizada uma escala chamada de Glasgow, que mede o nível de consciência de um indivíduo, mas isso tem que ser avaliado por uma equipe médica, ok? Então, no consultório odontológico, o que nós vamos fazer? Nós vamos ali cutucar o paciente, chacoalhar o paciente, ver se ele está, de repente, você dá um aperto e se ele sente alguma reação de dor. Agora, se ele estiver reativo, tem que avaliar se ele está respirando ou não, porque aí vai diferenciar uma parada cardiorrespiratória de uma eventual síncope ou lipotímia, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, para a relação das vias aéreas, é sempre importante o quê? A observação do quê? Deste movimento, que é a elevação da via aérea, de modo que passe mais oxigênio, mais ar, né? Então, inclinando a cabeça para trás e elevando a mandíbula. E também abrindo a boca eu vou conseguir observar melhor. E se nós estivermos diante de um engasgo, a gente conseguir fazer a desobstrução dessa via superior junto com a manobra, né, que nós chamamos de Heimlich. Aquela manobra que vocês aprenderam em primeiros socorros, em que consiste no quê? Num apertão, né, da região abaixo do osso externo e, consequentemente, fazendo com que o paciente tussa. E esse ato de tossir faz, né, a desobstrução dessa via aérea superior. Além disso, observação da frequência cardíaca, né, e respiratória. Como? Fazendo o quê? Observação da elevação do tórax e, consequentemente, sentindo o ar do paciente. Tá? Sentindo a passagem de ar do paciente. Se eu não observo passagem não sinto o ar e não observo elevação, isso significa o quê? Que o paciente está tendo uma parada cardiorrespiratória, que aí já é muito mais sério, muito mais grave, e temos que fazer a manutenção desse paciente até chegar alguém ali com desfibrilador, né? Alguém que faça uma assistência mais avançada, assim dizendo. Coisas que no nosso ambiente odontológico muitas vezes nós não temos condições de fazê-lo. E isso é importante que vocês saibam, né? Depois a gente vai fazer algumas considerações no final. Vamos falar um pouquinho das principais, então, alterações que ocorrem no consultório. Já aconteceu comigo várias vezes ao longo dos 20 anos que atuo em odontologia, né? A lipotímia é uma pré-síncope. O que seria lipotímia? É um desmaio leve, né? Uma queda de oxigenação. É quando o paciente dá aquela desligada, tá? E, consequentemente, não consegue ter uma reação. Então, ele tem uma leve perda de consciência. E ele sabe que houve o desmaio, esse apagão propriamente dito, tá? Então, esse é o quadro de lipotímia. As causas são muitas. A principal delas é emocional. Então, o estresse odontológico pode gerar uma queda, né, dessa oxigenação cerebral e provocar essa lipotímia, que é esse desligamento rápido da consciência. E a conduta, acima de tudo, é manter a calma e colocar a cabeça do paciente abaixo do joelho,
quando possível, ou então executar a manobra que nós chamamos de Trendelenburg, tá? Essa manobra, ela significa o quê? Que você vai abaixar a cabeça do paciente e vai levar mais oxigenação para o cérebro, para que se tenha uma recuperação mais rápida. E o que nós temos é essa posição que as cadeiras odontológicas fazem, né? Então, quando eu abaixo o paciente em relação à cabeça, nós temos uma melhora da circulação sanguínea, oxigenando mais rápido o cérebro e dando mais conforto a esse paciente, ok? A posição de Trendelenburg das variações é quando o paciente está sentado e a gente joga a cabeça dele para baixo. Olha aqui o movimento, tá? Justamente para dar o quê? Conforto a esse paciente. A síncope, né, em comparação à lipotímia, já é algo mais grave, mais sério. O paciente tem uma perda de consciência. Ele acorda e fala, o que aconteceu? Eu não lembro o que aconteceu. É uma síncope, ou seja, uma perda de consciência mais grave e que o estresse também pode estar correlacionado, mas também pode estar relacionado a outras doenças, como, por exemplo, cardiopatias, anestesia, aterosclerose, doenças de Chagas e por aí vai, né? Então, seus sinais e sintomas são mais graves e a característica é uma perda dos sentidos também, momentaneamente. O importante é saber o quê? Que esse paciente pode apresentar uma sudorese mais intensa, uma bradicardia, que é justamente uma queda do batimento cardíaco, uma hipotensão, que é a queda da pressão arterial, e ele pode demorar para voltar. Se essa demora for grande, acima de 1 minuto, 2 minutos, é prudente que se chame assistência médica de urgência, ok? Isso é importante em relação à síncope. Bom, então, algumas condutas rápidas diante desse desmaio mais grave é justamente afrouxar as roupas, manter ventilação da sala, cabeça mais baixa que o corpo, ou seja, muito próximo daquilo que a gente faz no paciente com síncope, com lipotímia. Aí eu falo, dá para diferenciar ali naquele momento que se foi uma síncope ou uma lipotímia? Não, vai depender das respostas que o paciente vai dar para a gente depois. Então, a anamnese, uma investigação, uma orientação de consulta médica vai ser o mais importante em relação a estas duas alterações que são muito próximas e de difícil diagnóstico, de diferenciação, mas que acontece muito no consultório odontológico, ok? Outro quadro também que é importante é a relação da epilepsia, que é um conceito, é o resultado de diversas perturbações neuronais que causam um desligamento, né, momentâneo das sinapses e que duram de 2 a 5 minutos, originando o quê? Uma convulsão. Então a principal manifestação da epilepsia é a convulsão. Mas só tem convulsão quem tem epilepsia? Não, existem outros agravantes que podem levar ao quadro convulsivo. Por isso, se um paciente tiver uma convulsão, é importante uma avaliação médica. Se essa convulsão ela perdura, ou seja, o tempo de crise é muito alto, nós temos que chamar assistência médica, porque muitas vezes é necessário a aplicação de medicações na veia do paciente para que o paciente possa se recuperar desse quadro convulsivo. E pode acometer também, então, como eu disse, pacientes com hipoglicemia, meningite, uma febre alta, pode desencadear a convulsão. Agora, a epilepsia é uma doença que tem que ser tratada e cuja principal manifestação é a convulsão. Nós temos aqui, então, a representação de um quadro convulsivo, né? Ela se dá por um problema na sinapse, que é justamente onde passa o estímulo neurológico, né, na parte cerebral, né, desencadeando a crise. O importante em relação a essa crise, nunca segurar o paciente, nunca tentar abrir a boca do paciente. O importante é evitar que o paciente bata a cabeça, então a gente pode proteger a cabeça do paciente, afastar coisas ao redor do paciente e aguardar que a crise passe. Como eu disse, ela pode durar de minuto a muito tempo. Se até 5 minutos essa crise ela não ter passado, é muito prudente que nós tenhamos aí uma emergência mais séria e, consequentemente, temos que chamar assistência médica para fazer o auxílio a este paciente. Ok? Então, a crise convulsiva é a principal manifestação.
Eu, particularmente, já tive 3 quadros, né, de convulsão na cadeira odontológica. O primeiro deles foi na faculdade, quando eu estava estudando. O segundo, quando trabalhava no Hospital Heliópolis, né, fazendo curso de especialização, em que um paciente fazia uso de dental, tinha quadros, e o estresse levou ele a um quadro convulsivo e foi bastante intenso. Teve que fazer uma intervenção médica para esse paciente recuperar. E o outro foi na clínica odontológica do consultório privado que eu trabalhava, em que um adolescente de 16 anos também teve a crise, muito provavelmente desencadeada pelo estresse, mas que também depois foi diagnosticado um quadro epilético. Então o paciente ele desenvolveu a crise, já tinha tido outros episódios e depois passou a um tratamento crônico, ou seja, teve que tratar. Então é algo que pode acontecer. O importante, nada de apavoramento. Avaliar o quadro é o mais importante para saber a melhor conduta. Bom, as crises, então, como eu disse para vocês, podem acometer a parte bucal por conta do quê? Do apertamento muito intenso, de bater a cabeça e, consequentemente, quebrar dentes. Então é comum, não é uma condição rara, de um paciente que tem epilepsia ter fratura dentária, tá? Então a gente tem que orientar esse paciente, mas também temos que orientar que não adianta querer abrir a boca do paciente. Você pode agravar mais ainda as condições dos tecidos bucais. Outra característica é em relação ao tratamento, né? Um dos tratamentos que se faz é com o idantal, a fenilidantoína, e essa medicação pode provocar o quê? Um aumento da gengiva, provocando hiperplasias, hipertrofias gengivais, tá? O que leva a quadros de doenças periodontais falsas. Então é importante a gente também fazer um bom controle periodontal do paciente, é uma conduta importante nesse tipo de alteração, né, sistêmica, e a interação, né, entre o cirurgião dentista e a equipe médica se faz importante. E assim, se o paciente não estiver compensado, né, é muito arriscado tratá-lo, porque o estresse ou mesmo um quadro de dor durante o procedimento pode desencadear alterações relacionadas à epilepsia, sendo a mais classicamente aí discutida os quadros convulsivos, ok? E outro quadro que também pode levar a um agravamento agudo no consultório é a hipoglicemia. Hipo é baixo, glicemia é, né, açúcar no sangue. Ou seja, quando o açúcar no sangue, a glicose sanguínea cai, e cai de uma forma aguda, e pode levar o paciente a desenvolver um quadro de hipotímia ou um quadro de síncope, né? E os portadores de diabetes, por incrível que pareça, são mais propensos aos quadros de hipoglicemia. Apesar da diabetes ser caracterizada pela hiperglicemia, a hipoglicemia é um quadro, uma alteração, né? Uma disfunção relacionada ao diabetes. Porque o paciente, por exemplo, tomou o remédio, abaixou o açúcar. Não se alimentou, abaixou o açúcar. Ficou estressado, abaixou o açúcar. Ou seja, é um indivíduo que tem aí uma grande chance de desenvolver este tipo de problema chamado hipoglicemia. E avaliar o quadro e pedir para o paciente vir alimentado é muito importante. A história de ir no dentista sem se alimentar não é uma boa ideia, porque, como eu disse para vocês, o estresse leva a uma queda desse quadro, né, da glicemia. Então a gente tem que ter uma conscientização de que pedir para o paciente vir alimentado é importante, tá bom? E claro, sempre umas 2 horas antes, né, não comer imediatamente e ir para o consultório, porque também pode ter a náusea e isso provocar vômitos. E o vômito pode ser uma via de asfixia. Então a gente tem que também tomar muito cuidado, né? E caso o paciente não se recupere, né, tem que solicitar atendimento de urgência e emergência. E se essa hipoglicemia aconteceu uma vez comigo, né, em que um paciente, eu tinha acabado de fazer uma frenotomia, e essa frenotomia eu já tinha dado ponto, estava prescrevendo o paciente e simplesmente apagou, né, na cadeira. Era uma jovem de 20 e poucos anos e ela demorou para voltar, né? Eu entrei em contato com o SAMU fez a orientação pelo telefone e a paciente foi recuperando, né? Aí a conduta foi justamente o quê? Colocar açúcar embaixo da língua, ou seja, uma absorção rápida aqui embaixo da língua, compensando aí os quadros de glicemia, e a paciente começou a voltar. Então, isso pode acontecer com todos nós, mas o importante é que nessa situação a minha calma e o fato de eu perceber que o paciente não estava se recuperando e solicitar uma avaliação
para algum órgão que me dê assessoria sobre isso, foi o que realmente impediu que o paciente fosse deslocado aí para um hospital, né, e tivesse um agravamento maior. Então é importante sim essas conexões que a gente vai executar com outros setores, ok? E assim, quais são as condutas então frente aos quadros de urgência e emergência no ambiente odontológico? Primeira regra, manter a calma. Não adianta ficar apavorado, porque assim, o apavoramento não vai melhorar em nada a recuperação do meu paciente. Avaliar rapidamente o quadro é tentar entender o que está acontecendo. É um sufocamento? É um desmaio? Bateu a cabeça? Enfim, engoliu alguma coisa? Isso é importante. Solicitar ajuda, se tiver uma secretária, um auxiliar de saúde bucal, um técnico, um enfermeiro, se for numa unidade básica de saúde, se for no consultório, você fazer interlocução, dentista, TSB, ASB, recepção, às vezes até mesmo o paciente que está na sala de espera, pode ajudar na recuperação desse paciente. E se não identificar ou não saber como proceder, não pense duas vezes. Peçam assistência especializada. No caso, temos o SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, pelo 192, o bombeiro, que é o resgate, pelo 193, e em último caso, a polícia, pelo 190, tá? Perdão ali pelo 1 ali no final, agora que eu vi, tá ok? Mas pelo 190, tá? Evitar deslocar o indivíduo para o hospital, pois pode piorar o quadro. Faça em último caso. Você pegar um acidentado, colocar dentro do carro e, consequentemente, querer fazer assistência, você pode lesionar mais esse paciente. Então, a conduta de todos os cursos que fiz, inclusive o BLS, pela American Heart Association, que é uma associação em que valida, né, os cursos de primeiros socorros, eu tive, né, o privilégio de fazer, a orientação sempre é tentar ao mínimo movimentar o paciente diante de um quadro, porque você pode lesionar a região cervical, piorar a introdução de algo que está travado na via aérea, ou mesmo provocar uma perfuração. Então é importante, se não souber com exatidão o que está acontecendo e não saber como conduzir esse paciente para um hospital, o importante é realmente fazer o acionamento de algum órgão que te dê esse auxílio, ok? Lembre-se também que somos profissionais da saúde, mas temos limitações. Somos dentistas, auxiliares de saúde bucal e técnicos de saúde bucal. Logo, devemos investir sempre na prevenção, né? Com uma anamnese completa que nós já discutimos em aula, sempre conversar com os pacientes antes da consulta e verificar se o mesmo está ou não apto ao atendimento. Eu já dispensei paciente, de o paciente ficar bravo comigo, mas o paciente ele vem com uma pressão alta, ele vem com uma diabetes descontrolada, ele vem sem o uso da medicação neurológica dele, ou seja, se eu arrisco colocá-lo na cadeia e atender, eu posso estar aumentando o risco de uma urgência, de uma emergência odontológica. Então é muito importante a anamnese, conversa. E se o seu instinto disser não é para realizar a intervenção ou atendimento, não o faça. Porque se acontecer, bate uma coisa muito ruim para a gente, que é o arrependimento. Ok? Então temos que ter este entendimento que somos profissionais da saúde, mas temos limitações. Ok? Então, gente, para complementar essa aula e como uma atividade, né? Eu creio que a atividade eu não vou solicitar ela por escrito, né? Eu acho que a atividade também, a gente trabalha a questão do bom senso, né? Essa atividade é um texto que eu preparei para vocês com outras ocorrências, além dessas outras ocorrências mais detalhadas, né? São 11 páginas aí, creio que umas 11 páginas de texto falando sobre muitas outras coisas, sobre acidente vascular cerebral, sobre infarto agudo do miocárdio, né, que é um texto teórico que eu preparei para vocês. Então a atividade vai ser a leitura desse texto, tá? Eu não vou solicitar que vocês me entreguem esse texto por escrito ou comentado, porque é um texto autoexplicativo. Então eu preparei essa aula um pouquinho diferente para vocês, uma aula mais objetiva, né? E a nossa atividade vai ser justamente o quê?
esse texto que eu vou colocar como material de estudo, material de leitura, ok? Os colegas que não tiverem acesso a esse vídeo, né, a escola vai estar providenciando, né, o material também para vocês, tá? Que vocês possam também compartilhar para aqueles que não estão conseguindo acessar, de modo que nós possamos trabalhar em equipe. Esse é o objetivo da formação de vocês, o trabalho em equipe, né? E como final aí, eu quero deixar aí um recado para vocês. Estamos agora se adaptando a esta forma de aula, né? Eu já encaminhei para vocês uma aula muito semelhante sobre odontologia hospitalar. A ideia realmente é esta, é passar esse conteúdo teórico, né? Nós estamos seguindo as orientações não só da escola, mas sim uma responsabilidade maior que a escola, que é justamente o governo municipal e o governo estadual, que está colocando diretrizes, né? Então, nós estamos suprindo essas aulas teóricas pelas essas aulas postadas para vocês, que eu considero que estão sendo bem completas e, consequentemente, em um futuro próximo estaremos novamente aí, né, frente a frente, para darmos continuidade não só às nossas atividades de curso, mas às nossas atividades de vida. Mas lembrem-se que estamos seguindo todas as orientações postas pelos governantes, né? E de modo que nós possamos aí passar por essa pandemia o mais rapidamente possível. Eu espero que todos estejam bem. Se não estão, que eu desejo melhoras aos familiares também que potencialmente podem estar adoecidos, e que nós consigamos aí em breve aí recuperar essa saúde não só social, mas a nossa saúde sistêmica e, consequentemente, não incorremos nesses riscos todos em que estamos observando, passando, tá bom? Então, um grande abraço a todos e eu finalizo esta aula. Muito obrigado.